Esse vídeo tem como objetivo a introdução do GeoRobô Coleta, tá? Então, ele é um pouco parecido ou muito parecido com os botões da variação, tá? Então, vamos falar de uma forma geral, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, né? E vamos tocar nos assuntos principais, tá? Então, eu tenho aqui uma subprefeitura, uma subregional da Lapa, né? Que uma série de setores. Aqui poderíamos imaginar aí setores de coleta, né? Setores de seletiva, pode ser volumoso, não importa qual é o plano, o importante é que seja uma área em que você tenha criado aqui todos os setores, tá? Então aqui eu tenho todas as informações, tá? Informações básicas, tá? É apenas uma introdução, tá? Eu vou usar aqui um outro aqui no caso é volumoso, outro mapa aqui da Lapa também, que é alguns setores, tá? Uns setores como demo, setores pequenos, tá? Mas usar eles como demo para mostrar o comportamento do robô. O que você espera do robô da coleta? Muito bem. Eu tenho aqui alguns setores prontos, tá? Então vamos aqui. Você assume que você explodiu esses setores, ou seja, criou os mapas separados, tá? Aqui, tá? Vamos colocar esse aqui, ó, o setor 1, tá? Você já explodiu os 3 setores, ó, 1, tá? Aqui é o setor 2, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, você poderia ter setores de Salvador, que são 140, setores de Campinas, não importa qual cidade, tá? São um setor pequeno, apenas para demonstração, tá? Muito bem, então eu tenho 3 setores aqui que eu já explodi, tá? Que veio da coleta domiciliar, tá? Logicamente que isso aqui não é exatamente um setor da coleta domiciliar, mas é uma área pintada, uma área setorizada. Muito bem, o que você espera que o robô faça? O robô, o que ele precisa fazer, basicamente? Ele precisa criar os itinerários automaticamente, tá? Se houver quebra de viagem, tá? No caso o robô ele quebra até 2 viagens automaticamente, tá? Ele lança horário da primeira e segunda viagem automaticamente, ele gera as escalas de todos os mapas, ele prepara a configuração do eixo de vias, tá? Em função do nome da via. Aqui ele gera automaticamente as propriedades do itinerário, né, da primeira e segunda viagem, do contorno, ou seja, a bolha, o polígono do setor, tá? Como eu disse, muitos clientes gostam quando o contorno é a mesma cor da frequência, tá? Aqui é colocar início e fim das viagens, né, das viagens, dos itinerários, né? Aqui é você colocar os labels e vetores, né? Porque todo itinerário precisa ter, além da cor temática, você precisa de label e vetores, tá? Aqui quando você quer pagar, e aqui a configuração para criar o PDF layout. Tudo muito parecido com variação, tá? Então quem aprendeu a utilizar, quem entendeu, quem está utilizando e aprendeu a utilizar a variação, esse aqui fica muito mais fácil. Muito bem. O que nós temos aqui, tá? Nós temos aqui o seguinte, vamos lá, tá? Vamos apenas abrir aqui um setor 3. O setor 3 aqui é apenas um setor pequeno. Então, voltando àquele assunto sobre a montagem dos setores, você não pode esquecer que o setor, quando você termina, ele precisa ter assinalado lá no GSVC, como já demonstrei, o início da coleta, tá? Igualzinho do início da variação, aonde iniciou. Então aquele vídeo que eu mostrei a vocês lá no GSVC é igualzinho do coleta. Terminando a coleta, você aciona o botão para ele criar o início da coleta automaticamente. Então escolheu aqui e você pode mudar, tá? Então no caso já escolhi, né? Muito bem, vou fechar isso, tá? Então o GeoIT Coleta, o que ele faz? Quando você aperta o primeiro botão, que é gerar automaticamente o itinerário já está pronto, já explodiu, já tem o início. Quando você clica
o que ele tem algumas mensagens mais para o Maptitude, alguns cuidados do Maptitude. Por exemplo, o Maptitude de 32 bits, se você for rodar no Windows 64 bits, você tem que assinalar na propriedades do Maptitude, tá? Que a máquina é 64 bits e ele é 32 bits, tá? Muito bem, vamos verificar isso aqui, só para a gente ter uma noção. Aqui, ó, propriedades, tá? Muito bem, tá vendo aqui, ó, compatibilidade. Muito bem, essa máquina é 64 bits, tá? Mas o Maptitude é 32 bits, tá? Quando eu comprei o Maptitude, o Maptitude era 32 bits. Minha máquina agora é 64. Então você tem que clicar aqui, você escolhe aqui, ó, Windows 7. Quando você faz isso, automaticamente ele a máquina já está para 32 bits para esse software, tá? Aplicar, ó, tá? Muito bem, deixa eu fechar aqui o Maptitude, abrir de novo, tá? Então agora está rodando como 32 bits, tá? Então para você não ter problema de refresh, tá? Muito bem, eu vou abrir aqui o sistema já o itcoleta, que na verdade é o robô que invoca o itcoleta, tá? Quando você clica aqui, voltando ao assunto do botão, o primeiro botão é o B1, que é o braço 1, geral automaticamente no sistema de coleta. Eu clicando aqui, ele tem alguns avisos do Maptitude, alguns cuidados tem que ter, e o principal é que quando ele vai gerar o itinerário, eu preciso criar aquela cerca eletrônica que eu já mencionei em outros vídeos na criação de itinerário. Então vamos entrar aqui apenas na preferência para vocês entenderem aqui, ó, gerar cerca expandida da roteirização 701 metros, tá vendo? Aqui você pode aumentar para 1000 e pouco, não importa, tá? Não pode ser muito estreito, tá? Muito bem, então vamos lá. Então eu aperto esse botão, ele tem alguns cuidados, como eu disse aqui da cerca. E ele tem uma tela em que tipo de plano você está trabalhando. Então você pode trabalhar no plano da coleta domiciliar, na seletiva, volumosa ou outro. Lembrando que o GeoRobô, tanto facção como coleta, ele está na versão 1. Então muitas alterações vão ser criadas, vão ser feitas. Muitas adequações, muitas coisas novas, muitas melhorias, muitas coisas vão ser feitas. Por exemplo, essa tela que vocês estão vendo, ela foi criada nesses dias, tá? Então já é uma novidade para o cliente, tá? Então, por exemplo, vamos supor, eu já deixei como default volumosos em função aqui da licitação de São Paulo, tá? Então depois isso pode mudar. Então, por exemplo, coleta de volumosos. Muito bem, eu vou confirmar, tá? E vou escolher apenas um, para o vídeo não ficar muito extenso aqui, ó. Estou aqui, essas são as pastas que eu criei para esse plano, tá? Então vou apenas executar automaticamente esse pequeno aqui, ó. Então o que ele faz, ó? Ele já escolheu o início, tá? Aqui, ó, o início. Esse início, essa é a cerca de 701 metros, tá? Esse início já foi escolhido lá no JSVC. Então ele está criando automaticamente volumosos, tá? E para o cliente, cada tipo de coleta, como volumosos ou catabagulho, né, que é a mesma coisa, a seletiva, a containerizada, domiciliar, ela tem um resultado final esperado pelo cliente, tá? Então, no caso do volumoso, o que nós decidimos é passar por todas as vias, tá? Sem exceção, passar por todas as vias, com exceção da viela. Com todas as ruas sem saída, tá? Eu não quero passar direto aqui na frente, tá? Então o que ele faz? Ele procura um algoritmo que eu tenho, que ainda não é um botão mágico, ele vai melhorar muito isso, tá? É um algoritmo para passar por todas as vias, tá? Então ele começou aqui, passou de novo, não importa o que seja. Portanto que ele criou o itinerário, tá? Muito bem. Vamos só excluir esse itinerário aqui. Aqui, ó. Só vou excluir esse itinerário, porque eu vou executar de novo, tá? Mostrar para vocês alguns tipos de coleta.
tá? Muito bem. Vamos lá. Muito bem, deixa aqui, tá? Agora, eu vou criar, apenas eu estou demonstrando o botão e um exemplo, tá? Eu vou acionar de novo, tá? Sim, sim. Coleta de volumosos, tá? Eu poderia escolher quais? Poderia escolher todos aqui, daqui até aqui. Ele vai fazer um a um automaticamente. Só não vou fazer isso agora, porque senão eu vou ficar aguardando o vídeo, né? O vídeo vai ficar um pouco longo. Então, se você ter 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 setores, você põe para rodar todo mundo, certo? E vai tomar café, vai almoçar, ou abre uma outra, vai em uma outra máquina, escolhe uma outra pasta, um outro município ou outra sub, não importa, e manda rodar os outros 300. Então vai estar rodando em paralelo, 300 numa máquina, por exemplo, e mais 300 no outro, tá? É uma forma de otimizar o seu serviço, né? Muito bem. No caso, eu não quero volumosos, tá? Vamos escolher aqui, vamos imaginar aqui a domiciliar. A domiciliar é diferente do volumoso. Volumoso é tudo menos as vielas. O domiciliar é tudo, inclusive as vielas. Ele já sabe disso, faz isso automaticamente. Vamos só executar o 3 novamente para ver a diferença de volumosos, tá? Então, provavelmente, a única diferença será essa viela, nesse caso do setor 3. Tá? Ou seja, além de tudo isso, ele vai fazer automaticamente a viela. Tá? Vamos ver se ele faz realmente isso. Tá? Então, eu estou demonstrando o robô para vários tipos de coleta. Lembrando que o algoritmo que a Geologo desenvolveu ainda não é o ideal. Tem muito, mas muito que melhorar. Em função daquele vídeo que eu mostrei para vocês, das variáveis de um roteirizador automático, né? Puxada, improdutivo, retorno. Então é difícil fazer um algoritmo, além de otimizar a rota, colocar as variáveis que o motorista executa dentro de um setor, tá? A Geologos ainda não tem esse botão mágico, mas ela está construindo isso, tá? Está desenvolvendo isso, tá? Muito bem. Olha lá, vamos lá. Lembrando que sempre tem um relatório. Ó, eu escolhi o tipo 1, tá vendo? A coleta, tá? Sempre tem um relatório para isso. Vamos lá. Vamos aqui verificar esses relatórios. Olha lá, tá? Eu escolhi o tipo 3, tá? Que é volumosos. E depois eu escolhi o tipo 1. Então ele vai guardando o horário, o tipo, para você gerenciar isso, tá? Ó, ele fez, ó, tipo de coleta gerado. Nem sempre ele faz, tá? Ele avisa o porquê que ele não faz, tá? Vamos abrir aqui o 3, ó. A diferença do volumoso é que ele fez inclusive a viela, tá? Vamos jogar fora e vamos escolher outro tipo, tá? Vamos aqui. Tá? Muito bem. Aqui, tá? Vamos deixar assim só para a gente entender a diferença. Muito bem. Agora eu vou escolher seletiva, tá? A seletiva ainda, a própria Geologos tem algumas dúvidas. Por quê? Porque alguns clientes dizem que o fato de ter pontos viciados, o caminhão deveria passar somente naqueles pontos, tá? No caso de volumoso. A seletiva, ela tem alguma coisa parecida com isso. Então, ainda temos uma dúvida se a seletiva deve passar por todas as vias ou por alguns pontos apenas, tá? Alguns pontos de coleta seletiva, não, como eu disse agora, pontos viciados, que pontos viciados são volumosos, mas alguns pontos. Então, agora, quando o cliente tem alguma dúvida, então ele procura passar por todas as vias. Mas alguns clientes dizem que tem que passar por as vias principais. Então, dependendo da decisão do cliente, o sistema é adequado para isso, tá? Então, eu deixei de uma forma genérica aqui no robô, tá? Então, vamos ver a diferença aqui, tá? Eu clico e vamos ver o 3, tá? Muito bem. Ó, veja, ele vai passar em apenas algumas vias, ó. Tá vendo? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então o que ele faz? Ele cria essa sequência, tá? E seleciona apenas algumas. Então, apenas é uma forma de criar o itinerário. É ideal? Não. Mas quando você tem 500 setores para você fazer, e você tem alguns dias para executar, é muito difícil você criar isso no tempo que você dispõe, tá? Então vamos lá, olha lá, ele criou dessa forma. Vamos criar um outro aqui, ó. Tá? Vamos aqui, ó. Eu vou rodar. Tá? Mesmo que já foi criado, você pode escolher, ó. Vamos criar os 3 aqui, ó. Tá? Não importa. Ele avisa no relatório que já foi criado, tá? Então eu escolhi aqui o setor 1, tá? É um pouco mais lento, né? Porque isso daqui é muito maior, né? Então ele está gerando automaticamente a seletiva do setor 1, do 2 e do 3, tá? Lembrando que a forma que o algoritmo que está sendo utilizado, tá certo? O usuário normalmente discute comigo isso. Não, tem que melhorar aqui, vou ter que ser de outra forma. Então o sistema vai moldando de acordo com o cliente, inclusive de acordo com a cidade também, de acordo com a situação. Que planejamento, licitação e operação não são exatamente a mesma coisa, tá? Então tudo depende da urgência também. Exemplo, eu tenho 500 setores para fazer em um dia. Como é que você consegue fazer 500 setores de coleta, tá? Coleta domiciliar ou coleta seletiva ou volumosos em 2 dias, 3 dias, tá? Então o tempo também ele diz muita coisa, tá? Quando é operação é muito mais detalhado, com mais cuidado, otimizando rota, tá? Com licitação você tem que cumprir tudo que está no documento, tá? Então é o que ele está fazendo ainda. Por isso que eu não quis acionar para vocês todos os setores. No caso são só 3, porque realmente leva um certo tempo. Ó, são 37 vias que ele selecionou desse setor e ele está passando seguindo o menor caminho entre esses aqui. Tá? Então realmente é um processo lento. Quando você tem 50 a 100, você deixa rodando, certo? E faz outros serviços em outras máquinas, tá? Ou executa outras subregionais, tá? Ou outros planos. O importante é deixar a máquina fazer tudo sozinho, tá? Vamos terminar o primeiro. Vou deixar aqui fazendo. Olha lá. Ele está processando. Lembre-se que a decisão que eu tomei aqui na seletiva, que passa nas principais ruas, tá? Agora, se para um outro cliente seletiva não é isso, passa em todas as ruas menos as vielas, por exemplo, então você executa de outra forma, tá? O sistema pode executar de outra forma, ele é flexível para isso, tá? Agora, lembrando que a Geologos ainda não desenvolveu um algoritmo da coleta, não importa qual o tipo de coleta, atingindo uma qualidade de 90%, tá? Automaticamente, em função das variáveis que existem, né, na execução do itinerário, tá? Ele terminando aqui, ele já vai para o segundo mapa, tá? Logicamente, encontrando essa solução com uma qualidade alta, né, de itinerário de coleta, é só trocar esse algoritmo pelo que já existe e ele vai, e o resto de todo o trabalho é a mesma coisa, tá? Aqui ele selecionou, já salvou o setor 1, agora já chamou o setor 2, ele procurou criar aqui uma sequência, tá, nas principais vias, tá, ou não exatamente nas principais vias, tá, na área desse polígono, tá, apenas para você ter uma seletiva, tá, que no caso eu escolhi uma seletiva trechos parciais, tá? Olha, ele está fazendo. Olha lá. Lembrando que tem improdutivo, né? Porque aqui tem muita mão de direção. São Paulo tem muita mão de direção, tá?
ele vai salvar o mapa 2, tá aqui, ó, o mapa 2, tá? E vai executar o 3, que é pequeno. Por isso que eu fiz setores pequenos, tá? Eu fiz setores pequenos exatamente para isso, tá? Vamos lá. Por que ele não fez o 3? Porque o 3 já está pronto. Vamos ver o relatório aqui, ó. Olha lá, tipo 1, 9h58, ó. Tipo 2, às 10 horas. Tipo 2, 10 e 2, tá? Olha lá. Ele gerou 1, ele gerou 2. Quando ele foi gerar o 3 eu já tinha executado aqui nesse vídeo. Então ele foi embora e disse que fez, tá? Que já fez. Muito bem, vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. Olha lá, o setor 1 gerou dessa forma, tá? O setor 2, tá? Fez aqui, tá? Não passou em todas as vias, foi opção minha. E o 3 ele passou aqui, tá? Vamos imaginar que isso é uma seletiva, tá? Muito bem. Então, lembrando, o robô ele gera isso e também aqui gerou todos automaticamente. Não importa se é seletiva, volumosos ou domiciliar. Vamos colocar aqui agora o segundo botão. O segundo botão ele vai quebrar em 2 viagens. Vamos escolher aqui a viagem 2. Tá? Ou 1. Vamos escolher a viagem 1. Tá? Então o que ele faz? Ó? Olha lá, já quebrou em 2 viagens. Vamos ver se ele fez mesmo isso. O botão 1. Setor 1. Botão 1. Botão 2, setor 1. Olha lá. Tá? Por que ele fez assim? Ó? Porque aqui no It Coleta, aqui em preferências, olha lá, eu tenho aqui, ó, viagem 1, que é esse azul, tá? E viagem 2, que é esse verde, que eu posso trocar por uma outra cor, tá? Vamos trocar uma cor um pouco diferente. Vamos ver essa cor aqui, ó. Aí, melhorou, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Ele criou aqui a viagem 1, tá? De 5 km 419 e viagem 2, 5 km 269. Ele procurou quebrar automaticamente em 2 viagens, tá? Só para vocês terem uma noção, né, de quebra de viagens automático, tá? Muito bem. E aqui eu tenho outros botões, como lançamento de horário. Eu vou mostrar individualmente para vocês esses botões. Eu só estou... É uma introdução, tá? O horário, tá? O horário, lembrando que o horário é aqui em preferência, ó. Os horários que você lançar aqui nas 2 viagens, tá? Ele vai obedecer aqui e vai quebrar automaticamente. A escala, tá? E todos os outros botões são muito parecidos com o da avaliação.